Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo vamos dar algumas dicas sobre a escolha dos seus fornecedores no ramo de tecnologia. Vamos nos focar no setor de rastreamento veicular, um dos braços do mercado de internet das coisas. Meu nome é Ricardo Franco, sou especialista em rastreamento veicular há mais de 10 anos. Antes de falarmos sobre os fornecedores em si, temos que ter muito bem definido a área de atuação que a nossa empresa irá atuar, porque isso vai influenciar diretamente na escolha desses fornecedores. Hoje uma empresa de rastreamento, principalmente esse vídeo é mais focado para as empresas de rastreamento, elas têm diversos nichos e níveis de atuação e formas que elas podem trabalhar. Então, por exemplo, você pode ter uma empresa que trabalha com um sistema de autogestão, ou seja, o seu cliente tem um usuário e senha, ele gerencia e rastreia os próprios ativos, os veículos. Você pode ter uma central que faz esse trabalho para o seu cliente, onde ele também tem um login e senha, mas só a central monitora os alertas. E você pode ter essa central e sistema de recuperação. Então depende muito de como você irá operar. E isso impacta diretamente na escolha desses fornecedores. Se o seu sistema tem que ter ferramentas mais logísticas ou ferramentas mais voltadas à segurança, enfim. Alguns itens importantes que tem que ficar claro antes de você definir os seus parceiros. Se você conhece bem o mercado que você está atuando, o nicho que você escolheu de mercado é bem consolidado para você, você vai trabalhar na área de segurança, na área de logística, na área de transporte de pessoas e cargas, distribuição fracionada, qual o nicho que você vai atender? Dentro desse nicho, você conhece os concorrentes que você irá enfrentar? Conhece o tamanho e a força deles? Como eles trabalham? E a sua estrutura? Está claro para você quais são as limitações da sua estrutura? E o que seria necessário para você vencer essas limitações? Dentro da parte de estrutura operacional, você vai entender que instalação e manutenção é o calcanhar de qualquer empresa de rastreamento. É ali que a sua operação começa e é ali que você vai perceber a qualidade do seu serviço. Uma instalação mal feita pode te trazer um problema, uma dor de cabeça constante ao longo de muito tempo. E você tem que considerar também as manutenções. Tem muitas empresas que trabalham com técnicos terceirizados, esse não é o problema, mas a pessoa quando especifica ou precifica esses valores, ela define somente o valor de instalação. Mas se esquece que aquele veículo pode dar uma manutenção e essa manutenção pode ser responsabilidade sua. Então você vai ter que bancar isso. Isso está diluído? Isso está previsto? Suporte técnico, principalmente para os clientes novos, vocês vão perceber que demanda bastante suporte. Ao longo do tempo esse suporte cai um pouco, mas você tem que estar preparado para isso. Então se você consegue, por exemplo, ir numa feira, num evento e fazer 10 vendas, você vai conseguir dar suporte a 10 empresas diferentes simultaneamente? E como você vai fazer suas vendas e prospecções? Outro ponto importante são os serviços prestados aos usuários. Que tipo de recursos, ferramentas e serviços você vai prestar ao seu usuário? Você vai dar somente sistema de rastreamento? Ele entra com chip, você entra com chip? Vai ter algum serviço adicional, como por exemplo de seguro? Isso também tem que ser bastante definido. Nós estamos preparando uma sequência de vídeos, uma série de vídeos, para ajudar as empresas de rastreamento que estão nascendo agora. Qual é a nossa intenção com essa sequência de vídeos? Estruturar e definir as ferramentas que você precisa para planejar o seu negócio e colocamos todos os passos sequenciados da melhor forma para se abrir uma empresa nesse nicho de rastreamento. Será muito interessante, não perca os nossos próximos vídeos. Agora que já está claro que antes da escolha dos fornecedores é preciso ter muito claro a área e a direção de atuação da minha empresa. Uma vez que isso está definido, vamos para a escolha então dos fornecedores. Vamos começar com as plataformas de software. Então vamos falar dos tipos de contrato. Basicamente o mercado oferta de 3 formas. Somente a licença por veículo. Isso quer dizer o quê? Você vai ter que fornecer um servidor e a infraestrutura desse servidor. Essa empresa instala a aplicação dela nesse servidor, você não tem acesso a essa instalação. A manutenção é dela, porque o código-fonte é dela. Mas você utiliza toda a sua infraestrutura de data center, internet, energia, computadores e paga um valor muito reduzido
por veículo que estiver na sua base. Essa parte é interessante se você já tem uma estrutura para qualquer outro tipo de serviço que você preste. Por exemplo, você tem uma empresa de segurança digital, que você já tem uma plataforma de servidores e tudo mais, então você coloca mais uma aplicação lá dentro. É muito interessante que muitas delas virtualizam instâncias e colocam mais uma instância dentro desse seu cloud, por exemplo. A manutenção da infra é sua. Na licença e hospedagem de aplicação, o seu parceiro te coloca a plataforma dele num colocation, ou numa instância, ou numa máquina sua, e você tem que manter apenas a infraestrutura mínima, link de internet e computador. Todo o resto do suporte a essa máquina é feita pelo seu parceiro. Então ele vai te dar o suporte à aplicação, ao sistema operacional que estiver rodando na máquina e manter o serviço de pé. E o último é quando o parceiro te dá toda a aplicação e suporte de infra. Você paga somente pelos carros. Então o seu parceiro tem que instanciar a aplicação num servidor, ou próprio ou terceirizado. Isso para você é transparente. Você vai pagar por carro que estiver na base. O que muda principalmente nesse tipo de contrato é o custo por veículo. Tem parceiros que fazem as três métodos, as três formas de negócio, tem parceiros que fazem somente um dos tipos, mas normalmente existem esses três no mercado. Plataforma própria ou terceirizada. Aqui é um ponto de inflexão bastante curioso. Se você estiver começando poucos carros e você não for o desenvolvedor da própria plataforma, eu recomendaria utilizar uma terceirizada. Algumas pessoas têm um pouco de receio sobre plataforma terceirizada, porque o seu core business estaria na mão de um terceiro, né? E isso é estrategicamente sensível. Mas a relação custo-benefício dessa aplicação, inicialmente ela é muito compensadora. Então, a não ser que você tenha muito investimento ou equipe própria de desenvolvimento, vale a pena terceirizar. Agora, se você é uma empresa de desenvolvimento de software ou você tem conhecimento de desenvolvimento de software, não teria esse que é o maior custo, e já tem um volume mínimo inicial, aí começa talvez a valer a pena trabalhar com plataforma própria. Tudo vai depender também das funcionalidades que você vai querer para frente. Essas funcionalidades, relatórios, essas coisas, elas dão bastante trabalho para serem feitas. Então, precisa ver se vale a pena você de fato começar com uma plataforma própria ou não. É algo que tem que ser analisado caso a caso. A sua plataforma vai ter que ter as funcionalidades necessárias para atender o nicho de mercado que você pretende atingir. É muito interessante você segmentar isso, você deixar muito bem definido quais são os nichos de mercado que te interessam. E o suporte técnico a essa plataforma. É você mesmo quem vai fazer o suporte técnico, você vai ter uma equipe. Se for você mesmo, tem que ficar muito claro que uma plataforma é um organismo vivo. Mesmo que você instale, estabilize, deixe tudo certinho, ela precisa de manutenção. O banco de dados precisa ser revisado, você precisa fazer backups, precisa fazer limpeza de históricos e de cache, enfim. A plataforma por si só é um organismo vivo, precisa de constante manutenção. Agora vamos falar de hardware. Normalmente essa parte hardware e software são coisas antagonistas. Se uma empresa desenvolve software, não vai ter expertise em hardware e vice-versa. Para hardware, é muito mais fácil você negociar com um fornecedor caso você tenha volumes mínimos. Isso é importante. Hoje caiu um pouco isso. Antigamente, você não comprava menos do que 10 ou 20 aparelhos, caso contrário, ele não te vendia ou o preço era inviável. Compra estrangeira, você tem que pensar também em lead time. Se planeja para que sua operação possa receber equipamentos com 90 dias, às vezes até mesmo 180 dias. Se você conseguir ter esse nível de planejamento, você terá um custo-benefício excelente. Por que equipamento homologado na Anatel? Pessoal, essa parte Anatel nós tratamos num vídeo separado de tão importante que ela é. Na descrição desse vídeo nós vamos deixar o link. É interessante que você veja esse vídeo, porque você é responsável legal por esses equipamentos vendidos aos seus clientes, tá? Então é importante que você tenha ciência de o que deve ser feito, como é feito, custos aproximados. Quando você compra equipamentos de fornecedores terceirizados, a obrigação normalmente é deles. Então é interessante você conversar com eles, a não ser que seu fornecedor seja estrangeiro. Aí, para trazer para o Brasil, você vai ter que homologar esse equipamento. Nesse vídeo eu vou falar mais sobre isso.
A aquisição de equipamentos. Normalmente, a aquisição dos equipamentos de rastreamento é feita em 3 formatos: comodato, compra ou venda. Como funciona? O comodato, você vai comodatar de uma empresa, ou seja, um determinado fornecedor. Vamos falar que a ATEX seja um fornecedor de rastreadores para você. Eu não te vendo equipamento, eu comodato, eu alugo o equipamento para você e você aluga para o seu cliente. A vantagem dessa modalidade é que você não tem o custo inicial do equipamento. Então, para grandes projetos ou para quando você tem um fluxo de caixa muito pequeno, ela é muito bem-vinda. A parte complicada é que aumenta a mensalidade do seu produto, do serviço que você vai prestar ao seu cliente. E às vezes esse serviço é sensível a custo e isso vai ter que diminuir sua margem. A compra de equipamento é quando você compra o equipamento, absorve essa compra inicial, mas você fornece como serviço para o seu cliente, como um comodato ou aluguel. Esse é o sistema mais vantajoso. Normalmente você consegue diluir a compra do equipamento nos primeiros 10 ou 12 meses, às vezes até menos, depende do equipamento, tá? E você vai ganhar em cima do seu cliente enquanto você conseguir retê-lo. Caso você tenha um bom fluxo de caixa, esse é o método mais interessante. Até porque a vida útil média de um equipamento de rastreamento está na casa dos 3 anos, em alguns casos, depende da marca e modelo, pode chegar até 5 anos. Então, se você consegue diluir isso nos primeiros 10 meses, você tem mais de 2 anos recebendo um lucro sobre a compra desse equipamento. E quando você faz a venda do equipamento para o cliente, ou seja, você compra ou o seu cliente compra diretamente de um determinado fornecedor. Aí você não tem nenhum tipo de lucro no hardware, mas ganha no serviço restante. Agora vamos falar da último pé que segura uma empresa de rastreamento, que é o SIM card e o seu plano de dados. A maioria dos equipamentos de rastreamento, eles utilizam modo de comunicação GSM. Mais para frente vamos falar sobre um vídeo que trata os tipos de tecnologias de comunicação. Já temos um vídeo que fala sobre redes de IoT, também usadas para comunicação. Mas o mais utilizado hoje são os equipamentos baseados na rede GSM. Tá? Para você comprar esse chip, você tem 2 alternativas. Ou você compra diretamente com a operadora, ou você compra de um broker. O que é um broker? Basicamente, é alguém que compra no atacado e vende no varejo. Ou seja, ele compra dezenas de centenas ou milhares de linhas de uma determinada operadora, normalmente eles trabalham com as 4, e fornecem isso unitário para o cliente final. O broker, além de ser um revendedor, um dealer, ele também, atualmente, oferece o que nós chamamos do super serviço. O que é o super serviço? O suporte técnico que ele vai te oferecer, uma plataforma de gestão desses chips e consumo dos dados. Então ele coloca algumas camadas a mais de serviço. Ultimamente eu tenho achado o uso de brokers bastante interessante. Alguns anos atrás ele era um mero revendedor, mas é algo que tem que ser analisado com bastante critério, principalmente o broker que você vai adquirir os chips. Por quê? Se o broker que você estiver comprando esse chip não for uma empresa sólida e séria, você pode ter problemas com seus rastreadores em campo. Porque você paga uma conta de prestação de serviço para o broker e ele vai pagar a operadora. Se ele tiver problemas de liquidez e financeiro e não pagar a conta com a operadora, ela vai cortar o acesso a esses chips. E mesmo que você tenha honrado sua parte, você vai ficar sem a comunicação. Então é bastante criterioso, tem que ser bastante criteriosa a escolha do broker. Sobre os planos pré-pagos. Alguns clientes, principalmente quando estão começando, preferem trabalhar com chips de planos pré-pagos por conta do custo fixo. Enquanto o cliente estiver na base, eu ponho crédito. Caso contrário, eu posso cortar. Eu desaconselho fortemente esse tipo de operação, até porque quando esse número crescer, a gestão vai ficar muito difícil. Quando que eu uso algum tipo de chip pré-pago? Quando eu quero fazer algum teste. Eu vou fazer um teste onde eu vou mandar o chip longe e a chance de eu recuperar esse chip é muito pequena. Aí eu não quero queimar um chip meu. Apesar que hoje, se você estiver utilizando uma plataforma interessante com broker, na plataforma do broker você vai lá e cancela aquele chip ou corta os dados. Então você faz uma gestão muito simplificada. Nem o chip pré-pago vale a pena. Mas em alguns casos, onde você quer fazer testes pontuais, pode ser interessante utilizar o chip pré-pago. Algumas pessoas me perguntam sobre o cliente usar o chip próprio.
Isso é uma coisa muito perigosa, principalmente quando você tiver problemas. Se um determinado veículo parar de fazer transmissão, a culpa é do rastreador ou a culpa é do chip? A culpa é da plataforma ou a culpa é do rastreador? Então, você detendo as três partes, fica mais fácil de você fazer essa gestão. Eu já tive bastante problema com isso. E normalmente, mesmo que o cliente tenha um plano de dados muito interessante, muito significativo, o plano de dados usados para rastreamento, que é o plano chamado M2M, ele é significativamente mais barato. Então será difícil o seu parceiro ter um chip de dados melhor do que o seu. Mas, caso ele tenha, eu particularmente não vejo problema desde que tudo esteja muito bem alinhado. Agora vamos falar sobre MVNOs e multioperadoras. Esse é um assunto para um vídeo à parte, mas vamos tratar isso rapidamente aqui. A MVNO é uma operadora virtual, operadora móvel virtual. E o que é isso? É uma nova modalidade de operadoras, onde já operam algumas. Por exemplo, os Correios operam MVNO, Vodafone opera como MVNO aqui no Brasil. E o que eles fazem? Eles são uma operadora, eles têm o SIM card próprio, mas eles usam a rede das operadoras convencionais. Isso é interessante porque eles entram com um nicho específico de mercado, normalmente onde as operadoras não querem, te prestam um super serviço, mas você também tem que ficar bastante atento às MVNOs. Por quê? Se não for uma empresa bastante sólida, bastante conhecida, que você pesquise bastante sobre ela, se o chip dela parar em campo, você vai ter sérios problemas para a troca desse chip. Por quê? Quando você tem um broker, por exemplo, que utiliza um chip de uma operadora, existe uma chance da operadora absorver aquele chip, porque já é dela. Ele é um mero revendedor. A MVNO não. O chip é próprio, o perfil elétrico que está no chip é dela, e as outras operadoras não conseguem absorver esse chip. Então você precisa ir em campo e trocar o plástico. Então isso pode ser bastante ruim para a sua operação, caso você tenha um problema geograficamente espalhado. As multioperadoras são as MVNOs que têm acordo com várias operadoras. Outros serviços. Muito bem, até aqui nós já entendemos que abrir uma empresa de rastreamento não é algo tão difícil. Precisa de um baixo investimento, então você vai acabar tendo muita concorrência no mesmo setor. A primeira coisa que você vai pensar é como eu posso me diferenciar? Como eu posso ter outros serviços para agregar valor ao meu negócio? Aqui é um perigo, porque muitos desses itens, apesar de ser atraentes, eles podem trazer uma dor de cabeça muito grande, a não ser que você tenha uma estrutura preparada para isso. Mas caso você tenha, de fato será um diferencial muito interessante. Vamos falar primeiro das instalações. Terceirizar as instalações ou fazer as próprias instalações? Isso é algo muito complicado. Quando você tem um serviço muito especializado, por exemplo, uma empresa focada em gestão de carga ou recuperação de casco, a instalação é essencial para o sucesso dessa operação. O equipamento tem que estar muito bem escondido, ter acesso, tem que respeitar todas as regras de instalação. As instalações terceirizadas têm que ser muito bem vistas, você tem que ter um contrato muito bem amarrado com uma empresa muito séria para ter sucesso nesse ponto. Eu já fiz com algumas empresas que queriam terceirizar as instalações e, olha, o índice de sucesso foi muito pequeno e muito variável. Você fica muito sensível à instalação. Então, se a empresa que faz a instalação não for uma empresa muito bem recomendada, você vai ter problema. E para ter uma equipe própria é muito difícil, principalmente quando você precisa de alcance nacional. O interessante pode ser um meio termo, como por exemplo, você forma equipes terceirizadas, distribuídas e faz um treinamento, e mais do que um treinamento, a manutenção desse treinamento. Esse é um meio termo que deu razoavelmente certo, pelo menos tem dado certo com algumas empresas que eu fiz, onde a gente sai, vai a campo, faz o treinamento, faz algumas instalações, define ferramentas de verificação se os procedimentos foram cumpridos ou não, checklists, às vezes até mesmo aplicativos em celulares para deixar claro esses registros e coloca o seu instalador como corresponsável disso. O grande problema acaba sendo o custo. Muitas vezes isso custa um pouco mais, mas dependendo da sua operação isso vale a pena. Se você tem um rastreamento mais simplificado para frotistas, onde a segurança não é essencial, é mais a base de rastreamento e logística, a instalação se torna mais simples, porque ela não precisa ser tão oculta. Uma instalação básica, às vezes treinando a própria equipe de manutenção do seu cliente, você já resolve esse problema. É algo a se pensar.
Seguro mais rastreamento. Aqui é um ponto bastante curioso. O seguro hoje, ele é interessante para as empresas de rastreamento. Antigamente, caso você tivesse rastreamento no seu carro, as empresas te davam algum tipo de desconto. Hoje as seguradoras já têm os seus rastreadores próprios, então elas não te dão mais esse tipo de desconto. Você instala o rastreador dela e dependendo do carro e do nível de carro e de alguns perfis, isso se torna até obrigatório. Mas pode ser uma coisa interessante. É muito difícil você ter lucro nesse ponto, porque o custo do seguro, para você ainda ter uma margem de lucro, ele acaba sendo caro para o cliente final. Então, pode ser que você use o seguro meramente como um diferencial de mercado, sem ter um lucro real nesse ponto. Só precisa avaliar se isso vale a pena. Porque o seu cliente, quando tiver algum problema, vai ligar para você e não para a seguradora. Você vendeu o seguro. Então, avalie realmente se isso é tão impactante assim, se vale a pena, ou tente conversar com essa pessoa que te fornece o seguro para ter algum outro benefício em cima disso ou conseguir uma margem de lucro melhor. Pronta resposta à recuperação de carga e casco. Aqui é muito interessante. Quando o foco da sua operação é a carga e o casco, é muito importante você ter prontas respostas. E o que é um pronta resposta? É uma equipe de segurança privada que, em caso de furto, vai trabalhar na recuperação daquele veículo. É chamado de pronta resposta porque os primeiros 30 minutos da ação do delito oferecem maior chance de recuperação da carga ou casco. Por isso, a equipe tem que estar disponível a qualquer horário, a qualquer momento e para pronta resposta. Existem algumas equipes especializadas nisso. Isso também é algo bastante regionalizado, porque como a equipe tem que atuar muito rapidamente, o raio de ação de uma equipe, de uma pessoa, é reduzido. É muito interessante, mas você também tem que amarrar isso muito bem com o contrato. Essa parte jurídica que é importante está muito clara. E central 24 horas ou serviço de autogestão? Você pode trabalhar com as duas formas. Quando você começa com uma empresa muito pequena, serviço de autogestão é mais interessante, porque você não tem custo inicial. Existem algumas empresas que têm a central 24 horas terceirizada. Como funciona essa parte da central 24 horas terceirizada? Você define regras e alertas e a central vai monitorar essas regras e alertas. Pode fazer o contato em primeiro nível com o seu cliente ou pode receber o contato em primeiro nível do seu cliente, depende do seu acordo. E a central também pode ser terceirizada, onde você paga para a central por cada ativo monitorado. Num próximo passo, você pode absorver uma central própria. Tem que pensar bem sobre isso e verificar se vale a pena para o seu negócio. Espero que esse vídeo tenha sido útil e tenha sanado suas principais dúvidas sobre os fornecedores da cadeia da área de rastreamento. Qualquer dúvida, entre em contato conosco. Muito obrigado.